Daniel, capítulo de número 1. Leiamos Daniel, capítulo de número 1, todo o capítulo. Daniel, capítulo de número 1. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos tão tristes, do que os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias, com que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Podeis assentar.
Meus irmãos, a nação de Israel, o povo de Deus, em face à desobediência, ao pecado que cometia, foi entregue a uma nação estrangeira. Deus não lhes fortaleceu, não lhes protegeu diante desta nação adversária, que era a nação babilônica, a nação dos caldeus. O rei da Babilônia, que venceu o rei de Israel, que subjugou a nação israelita, chamava-se Nabucodonosor. E Nabucodonosor sitiou o povo de Deus, de certa maneira oprimiu, mas pegou dos jovens que eram sábios, que eram nobres, que sabiam se comportar em palácios, e os trouxe para que estivessem a seu serviço, pois Nabucodonosor não queria perder a possibilidade de usufruir da capacidade, do vigor, da nobreza destes jovens. O que se percebe, irmãos, é que Nabucodonosor deu um tratamento diferenciado aos nobres, jovens e inteligentes de Israel. O povo foi tratado por ele com rigor e opressão. Mas estes nobres, sábios, que gozavam o pleno alvorecer da juventude, foram trazidos a uma vida mais acomodada, ou mais protegida, próximo ao trono de Nabucodonosor. Ele fez uma distinção mundana. Ele não distinguiu estes homens, entre os quais estava Daniel e os famosos Sadraque, Mesaque e Abdenego, por uma razão de índole espiritual. Ele os distinguiu por aquilo que ele conhecia, por sua visão carnal. Ele os distinguiu pela inteligência, pela juventude e pelo comportamento educado à luz da nobreza da época. E meus irmãos, o rei quis que estes homens não perdessem o seu caráter refinado, sua educação polida, pois os queria em cargos que exigiam que eles tivessem tudo isso. Então o rei deu a estes jovens a participação na sua mesa. Eles comiam uma porção do manjar que o rei comia, das guloseimas, dos pratos que o rei comia. Eles também poderiam beber da bebida que o rei bebia. Mas Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas a decisão partiu de Daniel, resolveu no seu coração não comer aquela comida do rei. Resolveu no seu coração não beber a bebida do rei, e assim convenceu aos seus 3 amigos, que vieram a ser chamados de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Meus irmãos, Daniel chegou ao chefe dos eunucos e disse: eu não quero comer. Nós não queremos comer do manjar do rei, da bebida que ele bebe. Queremos beber água e queremos comer legumes. E aquele chefe dos eunucos disse: mas se vocês se alimentarem disso, com pouco tempo vocês emagrecerão. O rei então desconfiará que vocês não estão comendo o que ele lhes tem oferecido, e vai se sentir ressentido e me punirá a mim, vai cortar a minha cabeça. Mas Daniel disse: prova-nos, dá-nos legumes e água, e vê se nós vamos mudar de aparência. E Deus honrou Daniel, irmãos. Passados alguns dias de teste, comendo apenas legume e água, ele estava mais forte. Ele e os seus amigos estavam mais fortes.
mais corados do que aqueles que não faziam esta restrição ao manjar do rei. Meus irmãos, vamos conhecer um pouco deste jovem chamado Daniel. Eu quero lhes dizer que Daniel tinha tudo para se acomodar à sua posição. Afinal de contas, ninguém poderia acusar Daniel de ter traído o povo. Ele estava no palácio do rei por decisão do rei. O mesmo que havia dominado o povo, subjugado o povo, foi que, de certa maneira, obrigou Daniel e seus amigos a estarem no seu palácio. Daniel poderia usar este acontecimento que não foi provocado por ele para se acomodar às regalias do palácio. O rei queria que Daniel e seus amigos comessem do seu manjar e bebessem da sua bebida, o que era uma coisa do ponto de vista físico agradável. Daniel tinha uma justificativa para poder comer tão bem. Afinal de contas, fora o rei que o levou para o seu palácio e que lhe ofereceu participação nos seus manjares. Daniel, irmãos, poderia louvar-se de sua juventude, aproveitá-la bem. Poderia pensar nos prazeres que ela lhe poderia propiciar. Ele poderia se avantajar da posição em que estava ali, vivendo uma vida refinada. Ele poderia avantajar-se alegando que estava ali por sua sabedoria, por seus estudos, que era meritória aquela posição em que ele se encontrava. Mas aqui nós vemos um jovem, irmãos, no auge da juventude, que tinha possibilidade de viver regaladamente num palácio, que tinha sabedoria, inteligência, cultura, não levando em conta tudo isso, nem a sua juventude, nem a sua cultura, nem os seus bens, nem a sua posição, mas levando em conta uma outra coisa. O grande passo aqui é nós entendermos que outra coisa é essa, ou que outras coisas são essas, que levaram Daniel a, muito embora não sair do palácio, viver lá dentro diferente dos que lá estavam. Deus não quer que nós fujamos do palácio se a sua providência nos levou até lá, mas Deus quer que dentro do palácio nós sejamos diferentes. Deus não quer que você jogue os seus estudos fora, mas Deus quer que você seja um estudante diferente. Deus não quer que você jogue a sua posição fora, mas Deus quer que você esteja na sua posição de maneira diferente, a não ser que esta posição seja incompatível com a vontade de Deus, aí você terá que cair fora. Mas Deus, irmãos, quer que permaneçamos na vocação em que fomos chamados, mas Ele quer que nós brilhemos lá dentro, que nós sejamos diferentes. O que é inadmissível é um crente que nos seus estudos, na sua vida colegial, acadêmica, em nada se diferencia dos demais. Se a providência de Deus lhe deu acesso a certas coisas, há um propósito nisso, mas seja diferente no caráter, na virtude, nas finalidades de vida, nas metas, nos valores que você defende. Daniel, irmãos, não quis comer do manjar do rei, nem da bebida do rei, por duas coisas basicamente. A primeira delas era a seguinte: ele pensou assim: o meu povo está oprimido por este rei, o meu povo está comendo o que sobra, o meu povo está vivendo miseravelmente, o povo de Deus está sofrendo. Irei eu aqui comer manjares desse rei, beber a sua bebida? Meus irmãos, o primeiro motivo que levou Daniel a não querer o manjar do rei foi a sua identificação com o povo de Deus. Ele poderia ali, longe do povo, dentro do palácio,
com as regalias em que se encontrava, ele poderia ter esquecido o povo de Deus, mas ele trazia o povo de Deus no coração, ele trazia o povo de Deus no seu coração. A decisão de Daniel, irmãos, não foi uma simples decisão de não comer, foi uma decisão em prol do povo de Deus. Eu quero vos dizer nessa noite uma coisa, que ser santo é se decidir a favor de um povo. A santidade de que fala a Bíblia não é uma santidade, irmãos, egoísta, individualista. Eu vou ser santo aqui no meu canto e pronto. Não. É uma decisão de ser santo com um povo. Há um povo que foi chamado para a santificação. Nós somos santos como partícipes de um povo cuja vocação é a santidade, que traz na testa escrito santidade ao Senhor. A igreja, que em grego é eclésia, são os chamados para fora, aqueles que Deus agregou por um chamado, por uma vocação, a vocação de ser diferente deste mundo. Não há santificação, irmãos, que não seja com a igreja. O crente não deve procurar uma santificação fora da igreja, mas na igreja, com a igreja. O que eu quero dizer, irmãos, é que uma pessoa que não valoriza os cultos, que não valoriza o grupo familiar, que não valoriza o convívio com o seu irmão, ela não pode ser santa. Talvez não esteja cometendo pecados grosseiros e escandalosos, talvez seja julgada um bom cidadão, mas do ponto de vista da palavra de Deus, ela não está vivendo em santidade. Porque não há santidade fora, irmãos, da comunhão da igreja. Por isso que o credo apostólico dizia: creio na comunhão dos santos. Eu creio que essa comunhão tem importância. Eu creio que esta comunhão tem valor. Tem valor. Daniel, muito embora fisicamente separado do povo, ele uniu-se ao povo no coração. Aquela era uma decisão em proveito do povo. Nada tinha de mais ele comer comida boa. A gente às vezes come comida gostosa. Daniel não era um masoquista, não. Ele não queria se penitenciar, não. Não era porque ele não queria comer a comida, porque a comida era pecaminosa, por ser gostosa, não. Mas é que ele queria manifestar que estava ao lado do seu povo, que mesmo no palácio ele não esqueceu o seu povo, ele não esqueceu de quem era. Meus irmãos, hoje eu vejo crentes entrarem em faculdade e esfriar. Eu não acho ruim não, até incentivo. Eu queria que entrassem lá dentro e tocassem fogo pelo poder da palavra de Deus. Mas entram lá e esquecem a igreja, esquecem o povo de Deus. Há pessoas que arranjam um emprego, aí vive só daquele emprego, esquece a igreja, esquece o povo de Deus. Não é ruim o emprego dele, não. É ruim o que aconteceu com ele quando ele arranjou o emprego. Ele esqueceu de quem era, esqueceu que ele tinha um povo de Deus. Ele está mais enturmado com os colegas de trabalho mundanos do que com a igreja. Ele perdeu a identidade. Daniel quis mostrar o seguinte: bem, eu estou aqui com poucos irmãos, estou longe do meu povo, estou aqui dentro de um palácio, ninguém está me vendo para me acusar, mas a minha consciência, ela fala diante de Deus. Meus irmãos, Daniel comportou-se daquele modo, foi por causa da sua consciência. Eis um homem de consciência. Ele fez aquilo ali, não foi com medo de alguém do povo de Deus vê-lo comendo e dizendo: eu estou sofrendo aqui e tu está comendo aí. Não foi por isso não, ninguém ia vê-lo lá, ninguém ia saber o que estava acontecendo no palácio. Mas ele dentro daquele palácio não quis esquecer de quem era. Ele não quis esquecer de quem era. Ele teve medo de sua posição roubar-lhe a identidade. Ele quis se lembrar que ele era do povo de Deus. Meus irmãos, não há amor a Deus sem amor à igreja. Ninguém queira ter a Deus por pai se não quiser tiver a igreja, se não quiser ter a igreja por mãe. Ninguém pode amar o cabeça e não amar o corpo. O crente, irmãos, deve estar ao lado da igreja. Decidir-se pela santificação é decidir-se pela igreja.
Eu vou mostrar isso na Bíblia, aqui é o caso de Daniel, mas vamos ver outros exemplos. Em Hebreus no capítulo de número 11, leiamos os versículos 24, 25 e 26. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Note agora, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Qual foi a escolha de Moisés? Ele escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Moisés escolheu um povo. Meus irmãos, escolher a Deus é uma coisa que eu não posso saber se a pessoa escolheu ou não, porque ela me disse que escolheu. Porque é invisível o que ela está me dizendo, nem sempre coincide com o que está no seu coração. Mas o modo de eu saber que ela escolheu a Deus não é pelo que ela diz, é pelo que ela faz. É porque ela escolheu estar junto do povo de Deus. Escolheu ser blasfemada, junta com o povo de Deus. Veja o que a Bíblia diz na carta aos Efésios. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, é uma oração de Paulo. Ele diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Eis aqui alguém que se identificava com o povo de Deus, Paulo. Paulo está orando e diz: eu dobro meus joelhos e eu oro ao Pai. Que Pai? Aquele Pai do qual toda a família que está no céu e na terra toma o nome. Ele se lembrou que o Pai era pai de uma imensa família. Aí diz: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, note, com todos os santos. Não é compreender sem os santos, não, é compreender com os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Escolher a santificação é escolher um povo. Veja o que a Bíblia diz na carta a Timóteo. Na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 22, diz assim: foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé e a caridade e a paz. Sozinho não, com os que com um coração puro invocam ao Senhor. É o que diz a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com todos os que com um coração puro invocam o Senhor. Daniel se identificou com o povo de Deus. Foi a primeira escolha que ele fez. Ele escolheu o povo de Deus. Ele não escolheu as regalias. Ele não escolheu os privilégios. Ele não escolheu os prazeres. Ele escolheu ser associado com o povo de Deus. Em segundo lugar, Daniel, irmãos, era um homem que levava as coisas a sério. A comida do rei, como a comida de todo rei pagão, era, antes de ser comida, oferecida, consagrada aos ídolos. Assim como antes de nós comermos alguma coisa, nós damos a Deus graças, oramos. Os pagãos também ofereciam a comida aos deuses. E Daniel não queria comer
a comida oferecida aos deuses. Não porque os deuses fossem reais, eles eram imaginários. Não porque aqueles deuses fossem de fato deuses. Mas para que ele se distinguisse, para que os que estavam lá soubessem que ele não ia cultuar aqueles deuses. Ele não quis comer comida sacrificada aos ídolos. Ele não quis comer o que vinha do paganismo. Hoje em dia, irmãos, há muita gente dizendo: eu sou crente, era ator de televisão, vou continuar fazendo os filmes, as novelas mundanas, porque faço isso por profissão. Faço isso por profissão, para manter a minha vida. Mas que os crentes não assistam. Teve uma que diz desse jeito: eu não fiz para os crentes assistirem. Mas ela não está percebendo, a pessoa, que o que está mantendo o prato do almoço dela, o dinheiro que está sustentando ela, é o dinheiro que está derrotando outras pessoas, que está destruindo lares e vidas. Crente não pode ser jogador de futebol, porque, meus irmãos, ele não pode viver da desgraça que acontece na arquibancada. Na arquibancada tem batucada, bebedice, fanatismo, tudo que não presta. Um crente que joga futebol não pode condenar o que está acontecendo lá, porque ele vive daquilo. Se aquela molecagem, aquela carnalidade, aquela batucada não acontecer lá, ele não tem dinheiro no bolso. Daniel disse consigo mesmo: eu não quero que ninguém pense que o que mantém-me de pé é o pecado dos outros, é a comida que se oferece aos ídolos. Eu não quero essa comida. Jesus uma vez disse, irmãos: aquele que me serve, o Pai o honrará. E o Pai honrou a Daniel. Daniel não era como esses crentes de hoje, não, que diz: pastor, se eu fizer isso, eu vou perder isso. Ele não quer perder nada. Houve uma enquete aí na rádio, a pessoa perguntou assim, um que se dizia crente lá fez a enquete: você acha que uma pessoa que trabalha no motel e se converte deve deixar de trabalhar no motel? Inúmeras pessoas, senhoras de idade, ligaram e disseram: não, deve ficar lá, porque é importante ele manter a família, ter o salário dele. Meus irmãos, nós vivemos num tempo em que as pessoas só valorizam o material, as posições, as regalias, os valores da honra, os valores da moral, os valores da lei de Deus, os valores do evangelho, os valores do céu, ficam em segundo plano. Mas Jesus diz: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ele diz: quem não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Ele diz: quem amar o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Jesus disse isso claramente. Ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Para um que disse: eu quero te seguir. Teve um que disse: eu te sirvo. Deixa-me, entretanto, enterrar meu pai e minha mãe, esperar que eles morram e enterrá-los. Parecia bonito. Parecia que aquele homem estava querendo cuidar de seus pais, mas era conversa. Ele queria esperar que seus pais morressem para receber a herança e seguir Jesus com dinheiro no bolso. Se ele fosse agora, ele perdia a herança. Ele estava dizendo assim: Senhor, deixa eu unir o útil ao agradável, eu te sirvo, mas espera, só já está chegando, eles estão morrendo. Jesus diz: deixa os mortos espirituais enterrarem os mortos. Deixa os mortos espirituais ir atrás do dinheiro dos que vão morrer. Mas tu segue-me. Meus amados irmãos, seguir a Cristo é fazer renúncias. Não é vir para o culto e ficar levantando as mãos, chorando, cantando, não. É fazer renúncias. É ter oportunidades que não vão ser gozadas. É ter chances que vão ter que ser abandonadas. Porque naquela hora você vai ser confrontado.
cuidado com as oportunidades, as chances, as vantagens e a vontade de Deus. E se você é crente, se você é santo, você vai ficar com a vontade de Deus. Aleluia. Deus honrou Daniel. Ele ficou comendo legumes e águas. Quem o via pensava que ele era doido, né? Dizia, como é que pode, rapaz? Um homem tem a chance de comer bem e vai comer legume com água. Imagine aí, irmão, você comendo legume com água todo dia. Se você estivesse no lugar de Daniel, o que é que você faria? Talvez você ia raciocinar só para se justificar. Não tem problema não, é o rei que está mandando, ele está mandando eu comer, eu vou comer e tal. Você ia pensar imediatamente, quem sabe, numa maneira racional de se justificar. Era muito fácil se justificar. Daniel estava numa posição que era muito fácil se justificar. Mas ele não se justificou. Imagine um homem comendo por 3 anos, né? Legumes e água. E água. Eis um crente, irmãos, não é à toa que quando o anjo aparecia para Daniel, fazia-lhe o cumprimento mais maravilhoso do mundo. Homem muito amado, Deus me enviou até ti. Homem muito amado de Deus. Daniel não racionalizou, ele foi radical. É a índole da mensagem dessa noite. Se você quiser servir a Deus, tem que ser radical. Tem que ser radical. Parar de brincar com aquele que se contrapõe à vontade de Deus, de se justificar, de titubear. E tem que tomar uma atitude radical. Daniel foi radical. Ele não tinha nem tempo para pensar. Ele não deixava nem sua mente criar os argumentos. Ele dizia, vai ser assim, pronto. Vai ser assim, e acabou-se. Assim que Deus lhe falava, ele cingia a fertilidade da mente, não deixava ela ir embora com seus devaneios. Ele já tomava a decisão logo, e se mantinha firme nela, na decisão de fazer a vontade de Deus. Deus honrou Daniel de modo que ele, comendo legumes e água, não emagrecia. Ficava mais gordo e corado do que os outros que comiam. Meus amados irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falei aqui numa hora aqui do legume e água, para todo mundo imaginar como seria ruim comer legume e água todo dia. Mas eu acredito que Deus fazia aquele legume gostoso na boca de Daniel. Eu acredito que Daniel tomava um gole d'água, irmãos, a água era gostosa demais. Quando alguém ama Jesus, irmãos, tudo que faz por amor a Ele se torna maravilhoso. Quando alguém ama Jesus, passar o dia evangelizando no sol quente, não cansa não, irmão, não cansa não. Eu acho que Daniel comia um legume e era como se ele estivesse comendo uma pizza, como se ele estivesse comendo um churrasco. Ele bebia água e era como se estivesse tomando a melhor bebida do mundo. É como se estivesse tomando milkshake. Porque Deus é poderoso para fazer isso. Eu não digo isso brincando não, irmãos. Eu acredito num Deus todo poderoso. Se tem um homem na Bíblia que morreu sem sentir dor, foi Estevão. Porque enquanto as pedras vinham, Estevão dizia, eu estou vendo o céu aberto. Ele nem olhava as pedras, nem sentia. Deus lhe deu uma visão tão absorvente naquela hora, que ele estava mais lá do que cá. E eu acredito que ele não sentia dor nenhuma de pedra. Ele só dizia, eu só estou vendo o céu aberto. E o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Meus irmãos, Jesus disse, aquele que me serve, o Pai o honrará. O Pai o honrará. O Pai o honrará. Deus honrou Daniel, porque Daniel o serviu. Quando o homem não serve a Deus, às vezes ele vai comer o manjar e o manjar tem gosto ruim. Porque ele está com a consciência em crise. Porque ele está perturbado. Aí aquilo que era naturalmente algo que dava prazer, já não dá mais prazer. E talvez um legume dê prazer. Crente, eu quero lhe dizer uma coisa, não vale a pena desobedecer. Se você desobedecer, as vantagens que você pensaria ter se tornarão em desvantagens. Não terão gosto de vantagem. Mas se você perdê-las por amor a Deus, você vai sentir alegria de fazer a vontade de Deus. Uma vez o meu pai chamou-me de doido,
porque tinha uma bolsa que era oferecida a professores lá na faculdade, e eu, com a maioria dos professores, praticamente todos, não preenchíamos os requisitos da bolsa, mas eles começaram a fazer declaração lá mentindo, dizendo que tinham os requisitos para poder receber aquele dinheiro a mais. Como sabiam que eu não ia fazer isso, estavam pedindo para todo mundo, acharam que era injustiça eu não ter também. Aí uma pessoa fez por mim e assinou, a própria coordenadora lá do curso. Aí eu fiz um documento rejeitando. Ela disse, mas Glauco, todo mundo vai receber. Eu disse, não, mas eu não vou mentir não, eu rejeitei. Ela, mas fui eu que fiz o pedido, foi você não. Você não mentiu não, fui eu que assinei. Eu disse, não, mas eu vou rejeitar. Eu cheguei em casa tão alegre que meu pai ficou assustado. Mas rapaz, como é que alguém fica alegre por perder o dinheiro? Eu não vou nem dizer tanto que você perdeu, não deveria perder não, mas está alegre porque perdeu. Mas meus irmãos, me deu uma alegria tão grande de eu saber que o diabo me tentou. O diabo tentou me encantar com seus olhos de serpente, mas ele não deu a picada, porque Jesus guardou o meu coração. Daniel assentou no seu coração. Assentar, irmãos, é colocar bem sentado, é parar, é não deixar ficar voando aquele pensamento dentro dele. Ele pegou e sentou, ele firmou, eu não como essa comida. Um homem que foi radical na sua decisão de servir a Deus. Houve também uma oportunidade para os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, provarem também que não iam se dobrar a este mundo. Veja aí em Daniel, no capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo de número 10. O rei havia feito uma imagem e ordenado que ao som do toque de uma buzina todos, Daniel não estava no meio, deveriam se dobrar diante da imagem que ele fez. Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam lá, e eles não iam se dobrar diante de estátua de rei, coisa nenhuma, porque só se dobravam diante do Senhor dos Exércitos. Aí foi um lá, como a gente diz na linguagem comum, caboetar para o rei. Veja aí a partir do versículo de número 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Irmãos, mentiram. Estes homens deram a entender que a razão pela qual Sadraque, Mesaque e Abdenego não se dobraram diante da estátua foi porque não fizeram caso do rei. Transformaram um ato de devoção a Deus numa intriga pessoal. O mundo nunca acha que nós estamos fazendo as coisas por amor a Deus, irmãos, é impressionante. Nunca acha. Tem um professor da faculdade que diz assim: Glauco, quem sabe você não se converteu quando adolescente para se autoafirmar? Todo adolescente gosta de se autoafirmar. Eu disse, mas eu ainda sou crente, eu não sou mais adolescente. Ele disse, não, agora é porque você não quer voltar atrás. Nunca é por amor a Deus. Eles veem a Deus tão distante que eles sempre têm uma explicação para tudo, irmãos. Disseram, rei, é que eles não fazem caso de ti. Vamos continuar a leitura. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes,
sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. É a primeira coisa maravilhosa aqui. Meus irmãos, quem é crente não está preocupado em se defender, não. Crente não está preocupado em se defender de acusação, não. Crente está preocupado em glorificar a Deus. O rei disse de propósito: Senhor, não, rei, nós não vamos te responder sobre isso, não. Nós vamos falar da nossa devoção a Deus. Irmãos, quando a gente se defende, o diabo leva a gente a falar na gente. A gente tem que falar em Deus. Quando você for acusado, não vá se defender, não, que você está perdendo tempo para falar em Jesus, falando de você. Eu louvo a Deus pelo Estevão, pela vida de Estevão. Acusaram-no de mentiras, de estar falando contra o templo dos judeus, de estar falando contra a lei. Montaram um sinédrio, que era uma comissão de julgamento, fizeram as acusações a Estevão. As testemunhas foram lá, falsas, mentirosas, e o caluniaram. Aí disseram: pronto, Estevão, agora é a tua oportunidade de se defender. O que é que tu diz? Irmãos, Estevão não falou nada dele, começou a pregar o evangelho, e o povo começou a ranger os dentes. Então, para este homem, a gente arranjou testemunha falsa contra ele, já fizemos esse julgamento para ver se ele se retrata, para ver se ele muda de ponto de vista. O homem nem se defender, se defende, comece a pregar de novo. Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram: nós não temos, Nabucodonosor, o que te falar sobre isso, não. Agora veja o versículo 17, aí ele vai falar de Deus. Eles vão falar de Deus. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meus irmãos, aqui são verdadeiros servos de Deus. Rei! Fica sabendo de uma coisa: nós não vamos adorar a tua estátua, não. Quando tu nos lançares nesta fornalha ardente, o nosso Deus, a quem nós adoramos, nos livrará. Mas se ele não quiser nos livrar, a decisão é dele. Nós vamos continuar servindo a ele, não vamos se dobrar diante dos teus deuses, não. Meus irmãos, um crente que serve a Deus é quando ele serve a Deus independente do que Deus dá. Uma pessoa que diz: Senhor, eu te dou a minha vida, se tu me fizeres isso, aí não serve, não. Isso aí, irmãos, é a mentira da igreja universal, da seita universal. Traga o dízimo e vai fazer isso. Desafie, faça uma troca com Deus, dê isso e peça a Deus. Não, irmãos, Deus não é comerciante, não. Deus não é vendedor de bugiganga, não. Você tem que chegar lá e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele é o que sabe o que é melhor para nós, e não nós o que é melhor para nós mesmos. Eu louvo a Deus por Jó. O diabo tirou dele inicialmente os filhos, tirou os bens. E a mulher de Jó disse: homem, cadê o teu Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó em 2 oportunidades falou. Numa delas ele disse: eu recebi de Deus o bem, por que eu não vou receber o mal? Na outra ele disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, disse Jó, nele eu esperarei. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado, eu todavia me alegrarei no Senhor, disse Abacuque, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Aleluia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram: ele nos livrará. Mas se ele não nos livrar, a gente continua amando a ele do mesmo jeito. Vamos deixar de amá-lo aqui, vamos amá-lo no céu, não tem problema.
Mas nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua. Vamos ler a história. 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Meus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados lá amarrados. Veja como Deus é maravilhoso. As ataduras, as amarras se queimaram, a roupa não. A roupa ficou bem direitinha. Eram 3, mas agora chegou Jesus, o 4º homem na fornalha. E eles não ficaram lá na fornalha, irmãos, amedrontados, não. Ficaram passeando, conversando com Jesus lá dentro da fornalha e andando, e passeando lá dentro. Meus irmãos, parecia que eles estavam no quarto de ar-condicionado, porque Deus é poderoso para fazer isso. Até aqueles que foram levá-los queimaram-se, morreram, mas eles estavam lá passeando. Que coisa maravilhosa. Veja o que a Bíblia diz a partir do versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens. E viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Deus é maravilhoso, irmãos. Quando Deus faz um milagre, não tem dúvida. Nem um fio de cabelo queimou. É igual o povo de Israel, atravessou o Mar Vermelho de pé enxuto, nem molhou. Nem as suas capas se mudaram. Igual o povo de Israel no deserto, passaram 40 anos com a mesma roupa e ela não envelheceu. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Meu irmão, acredite nisso, acredite. Isso aqui não é história do passado, não. Deus é poderoso para preservar o crente e a roupa dele. Deus é poderoso para preservar o nosso cabelo na fogueira. Ele é poderoso, porque Ele é Deus. Se alguém me serve, disse Jesus, o Pai o honrará. O Pai o honrará. Alguém diz: pastor, por que não acontece tantos milagres assim hoje? A pergunta não é essa. A pergunta é: por que tem tão poucos crentes radicais como esses aqui hoje? Para ter esses milagres tem que ter esses crentes radicais aqui, irmãos, que desafiam o fogo, que desafiam o manjar do rei. Mas hoje em dia é cada um buscando o seu próprio interesse, é cada um querendo vantagem, é ninguém disposto a renúncias. Meus irmãos, para seguir a Jesus tem que ser radical. Ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. A palavra do cristão é se ensina ou não. O que passar disso é do diabo. Jesus disse: se um membro teu te escandalizar, decepa ou arranca e joga para bem longe de ti. Porque melhor te entrar no céu aleijado do que com todo o teu corpo ires para o inferno. Quando eu peco, não é o meu membro corpóreo que me conduziu ao pecado, porque o homem não é uma máquina
É o desejo do homem, é a vontade do homem. Jesus está falando em termos de possibilidade. Se fosse o membro o culpado, se o culpado fosse a minha mão, ou melhor, se a culpada fosse a minha mão, que não é, nenhum ato meu é instintivo, é sem pensar, portanto o pecado está no pensamento, mas se fosse a minha mão, valeria a pena eu cortá-la, e jogar bem longe, e entrar no céu aleijado, e não ir com a mão para o inferno. Então nós temos que arrancar, eu disse ontem aqui, a erva daninha do coração, irmãos, arrancar o mal pela raiz, mas arrancar mesmo. Não é cortar capim por cima e com a enxada, não. É arrancar a raiz para o mato não crescer outra vez. Nós temos que arrancar pela raiz. A Bíblia diz que nós temos que abominar até a túnica manchada pela carne. Na época de Jesus, uma túnica era cara. As vestes de Jesus foram rasgadas e divididas entre os soldados. A túnica foi sorteada para ninguém rasgar, porque era valiosa. João Batista disse, se alguém tem 2 túnicas, dê uma. Por que ele não disse 3, disse 2? Porque era difícil alguém ter 2. Era cara uma túnica. Mas Judas, na sua epístola universal, diz assim, abominando até a túnica manchada pela carne. Naquele tempo, irmãos, quem tivesse uma túnica e ela fosse manchada, fazia tudo, menos jogá-la fora. Ia pintá-la de novo, esfregar para ver se saía a noda. Ia fazer tudo para a túnica ser preservada, porque era cara. Mas Judas está dizendo o seguinte, se a túnica ficar manchada, joga ela fora. Não quero nada manchado. O que está manchado não dá para ajeitar não, jogue fora.